E hoje a nossa entrevista é com uma das grandes surpresas desta eleição aqui em Blumenau para a Câmara Municipal. Surpresa por ser um nome relativamente novo na política e pela expressiva votação, 4.829 votos, o segundo mais votado. Falo de Bruno Cunha, do PSB. Bruno, grande satisfação te receber aqui. Parabéns por essa expressiva votação. E aí, como é que tá o sentimento? Você me disse que a ficha ainda não tinha caído muito. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, quero agradecer aqueles ouvintes que votaram em mim, né? Obrigado especial. Realmente a gente trabalhou bastante, a gente imaginava uma votação interessante, mas essa grande confiança que a sociedade blumenauense ontem depositou numa campanha inovadora, numa campanha que utilizou muito das redes sociais, que teve a coragem de enfrentar o velho modelo político e que fez muitas pessoas reacreditarem que uma nova política é possível. A gente ficou muito surpreso, uma surpresa muito positiva, e eu só tenho que agradecer muito. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente não tinha estrutura, a gente não era um nome conhecido dentro do cenário da política, mas nós tínhamos credibilidade de várias pessoas. Ninguém ganha nada sozinho. Essa vitória só foi possível porque a gente tinha uma ideia diferente de conectar a cidade e tínhamos, sobretudo, pessoas que acreditavam nisso. E quando a pessoa acredita, é muito forte. Ele não apenas vota, mas ele espalha para as pessoas, ele convence os familiares, ele briga por cada voto, e a gente conseguiu fazer isso de forma voluntária, com as pessoas participando, indo para as panfletagens, sem ninguém contratado. Então foi uma eleição de superação e eu estou muito feliz e muito agradecido. Gratidão à cidade e a cada um dos nossos eleitores. Pois é, o Bruno realmente é um importante estudo que a gente, eu acho que vai ter que fazer com o devido tempo, porque ele é um rapaz jovem que trabalhou muito nas redes sociais e está trazendo um modelo diferenciado. E eu vou querer esticar um pouquinho essa conversa já, mas eu queria saber um pouquinho, quem é o Bruno Cunha? Qual é a tua profissão, qual é a tua formação? Fala um pouquinho para quem está nos acompanhando nesse momento aqui na Nereu. Perfeito, Alexandre. Desde pequeno eu sou envolvido em projetos comunitários. Com uns 15, 16 anos eu comecei a participar de projetos sociais, eu sempre gostei muito disso. Eu sempre achei que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que com a nossa vida, com a nossa casa, do que a nossa conta bancária. Acho que a gente tem um dever e um papel no mundo. Eu fui fazer faculdade de Direito, eu sou advogado, me formei na FURB em 2009, logo fui aprovado na primeira prova do AB, e dentro da graduação eu já me envolvi muito, porque esse meu lado social, com conhecimento jurídico, ele apenas ampliou. Eu sou muito curioso, sou muito detalhista, então comecei a estudar aquilo que, as coisas estão erradas por quê? Por que elas não funcionam? Por que elas não acontecem? E todo mundo já via em mim uma possibilidade de envolvimento na política, pela posição que eu sempre tive de querer liderar em todos os lugares que eu ia, mas eu tinha uma rejeição muito grande. Eu falava, não, política não, eu quero fazer as coisas aqui. Enfim, fui fazer especializações na área de direito público, fui fazer uma pós em direito municipal e outra em constitucional. E em 2012, acabou que eu tive uma experiência, e naquele período eu fui fazer meu mestrado também em desenvolvimento regional, que eu foquei na parte política pública de proteção aos animais. E naquele período a gente teve uma experiência inusitada, que foi uma eleição. Em 2010, na eleição presidencial, quando estava essa briga PT-PSDB nacional, que eu acho ruim, eu sempre gostei de uma terceira via, da ideia de sair dessa polarização, de achar que o Brasil não é só de duas cores, mas é muito amplo, múltiplo. Eu me filiei no PV, um amigo meu não pôde ser candidato nas eleições de 2012, e eu fui candidato em cima da hora, aos 48 do segundo tempo. Pelo PV? Pelo PV, em 2012. E aí, naquela época, a gente fez uma campanha sem nenhuma placa colocada na cidade. Essa eleição municipal não pôde, isso foi um grande avanço da legislação, mas em 2012 podia. Era aquele montoeira, de placas, em casas, enfim. E aí a gente fez uma votação. Na época não articulamos muita rede social, eu só apenas manifestei, fiz alguns textos, mas a gente viu que foi um alcance interessante. Tive algumas dificuldades, metade do tempo da campanha teve falecimento do meu avô no Rio, nem em Blumenau eu estive, mas pelos trabalhos sociais, quando chegou no dia da votação, uma campanha que, enfim, não tinha uma placa na cidade, então a gente sabe da dificuldade de uma campanha municipal, as pessoas conhecem, né? Você vê uma quantidade imensa de candidatos, então todo mundo normalmente conhece 3, 4, 5 e acaba votando naquele que acha que tem mais chance. Então um menino que era novo, que não era conhecido e que fez uma campanha sem nenhuma placa, todo mundo dizia, nossa, não vai fazer 50 votos, né? E foram 933 votos em 2012, uma votação que também nos surpreendeu na época, e aí eu vi, não, é possível a gente seguir com esses princípios, é possível seguir com uma nova política, o que a gente vai precisar é de planejamento. Vou continuar sendo o mesmo cara que sempre fui, participando das questões, respeitando as entidades, os movimentos, sem querer
me promover em cima delas, mas ao contrário, mudando a lógica, ajudando elas com a influência que tenho. Vou continuar fazendo isso. Concluí meu mestrado, fui para a universidade, fui dar aula na universidade. Tenho um trabalho muito grande também aí na questão da gincana de Blumenau, que eu participo há bastante tempo. Sei que muitos gincaneiros aí confiaram, né, o voto. Agradeço inclusive o apoio do André, que foi decisivo nesse sentido. André Morozowski, aquele nomezinho complicado. Aquele nome é mais complicado que o meu sobrenome. É verdade. E foi essa questão de planejamento. E a gente mostrou para as pessoas que uma política diferente era possível. Hoje você está afiliado no PSB. Perfeito. Desde quando e por que o PSB? Então, eu estou filiado no PSB, na verdade, desde o ano passado, né? Então a gente fez essa decisão, foi mais ou menos junho, julho do ano passado, de 2015, e a decisão foi feita pelo seguinte: eu sempre disse muito claramente que acho que na reforma política deveria ter mudado um item muito interessante, a possibilidade de candidatura civil independente. Se pudesse ser candidato sem partido, seria. Acho que o modelo brasileiro é muito atrasado. E uma grande dificuldade que você tem, em alguns instantes, é o político conseguir ter uma independência de fazer aquelas coisas que ele pretende fazer dentro do modelo que caciques mano. O PSB tem aqui, em Blumenau, a figura do Mário Hildebrand, que é um cara que eu passei a admirar muito com o tempo. Tem o Paulo Bornhausen, que também deu uma abertura muito grande para a juventude e me deram um espaço muito grande no Estado para desenvolver um trabalho com o terceiro setor. Então, me convidaram, me deram esse espaço, eu precisava me filiar num partido político para disputar as eleições, acreditaram nessa ideia do mandato compartilhado, não foi todo o partido que aceitou, e me deram um papel em branco, disseram: toca, vai nas tuas ideias, confia que está aqui o caminho. A gente fez um trabalho com a juventude no Estado, não fiz apenas minha candidatura aqui, soube hoje que nós conseguimos eleger 16 jovens do PSB no Estado, muito feliz com isso, porque foram pessoas que a gente buscou no terceiro setor, pessoas que têm uma história de voluntariado. A gente acredita muito na juventude e acreditamos nas pessoas que vêm do terceiro setor. Tem muita gente boa no Brasil. O Brasil é o segundo país que tem o maior número de voluntariados. Se as pessoas boas que estão nos projetos comunitários resolverem adentrar na política, a gente vai conseguir mudar muito as questões. Então a gente fez esse trabalho estadualizado e por essa abertura toda eu escolhi o PSB e acho que fui muito feliz nessa escolha. O Brasil aliás, a grande maioria dos brasileiros é composta por gente muito valorosa, gente muito boa, e esse desgaste que a gente percebe na política não pode realmente deixar nos contaminar. Nós estamos conversando com Bruno Cunha, o segundo vereador mais votado dessa eleição em Blumenau. Ele permanece com a gente mais 2 blocos e lembrando que nós temos um amigo em comum, que é o deputado estadual Patrício Destro, também do PSDB, que também é um jovem político, e ele hoje, conversando comigo no WhatsApp, ainda disse: o Bruno vai ser o futuro prefeito de Blumenau. Esse é o nosso Patrício Destro. Nós vamos para um rápido intervalo, na sequência também vamos repercutir um pouquinho do processo eleitoral para a majoritária aqui na nossa cidade.